Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast aqui no YouTube e no podcast, meus amigos. Esse podcast, o nome do podcast 198. E hoje vamos falar sobre as expectativas do Flamengo para a temporada 2024. Meus amigos, vamos aqui, primeiro programa do ano, primeiro programa da temporada. Feliz ano novo para todo mundo aqui. Já estamos quase no carnaval, mas feliz ano novo, porque esse é o nosso primeiro programa. Vamos abrir aqui a temporada 2024. Vamos falar sobre nossas expectativas e o que a gente espera do Mengão neste ano. Boa noite, nossa bancada, boa noite, nossos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Se você está ouvindo no YouTube, no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, minha bancada, Marcão, Thiago e André. Começando este ano, Marcão. Vamos lá? Tá preparado? Vamos lá. Boa noite a todos. Salve para o Thiago, André e Matheus e a todos que nos acompanham. Como eu já disse em 2022, em 2023 não posso mudar a minha opinião em 2024, porque afinal a diretoria é a mesma, o elenco na sua larguíssima maioria é o mesmo. E o Flamengo continua sendo o Clube de Regatas Flamengo. Então, a minha expectativa sempre é de que vamos fazer mais do mesmo. Basicamente, a minha expectativa para essa temporada é como se eu fosse passar o ano inteiro comendo miojo. Miojo é uma coisa que não tem muita qualidade, faz mal para a saúde, mas alimenta. Você comeu, mas você não sai satisfeito, não muda a sua vida, você não tem grandes expectativas também, porque você já sabe que vai ser servido aquele miojão e pronto. Então essa é a minha expectativa. Teremos um ano em que provavelmente perderemos menos do que em 2023, porque afinal o elenco não tem a desculpa de que o treinador é estrangeiro, de que o treinador está pedindo coisas do arco da velha que eles nunca viram na vida deles. Não vai ter a desculpa esse ano dos 42 dias de férias, que perdurou até o final do ano. O Adenor, em tese, é um cara que consegue federar. Essa semana que passou, teve um vídeo dele emocionado no vestiário, aí chora todo mundo. Então, assim, o cenário é tranquilo no primeiro semestre, não tem muito o que perder, só o Campeonato Carioca, e então ele vai ter uma vida mais longa. Agora, minha maior expectativa é se a torcida do Flamengo vai se vender facilmente para o estilo de jogo do senhor Adenor e com aquela dieta de futebol moderno, inovador e coisas como eu desejo, mas que eu não tenho a menor ilusão de que eu vou ser servido com um menu como eu gostaria. Tiagão, boa noite, bem-vindo novamente a 2024, Tiagão. Você, boa Tiagão, noite, meu... você que ano passado acreditou que pior que estava, não poderia ficar. Em maio. Em maio, isso. Então, eu vejo um ano, anotem. E o André caiu, primeira queda de 2024, já foi de Vasco. Começamos bem. Já foi de Santos, agora mudou, já foi de Santos. Então, cara, eu espero um 2024 melhor que 2023. Concordo com o Marcão nessa questão de que esse ano aparenta estar um pouco mais organizada a questão técnica do time. Não estou vendo essa questão de festinha, de muita férias, os caras voltaram cedo, parece que voltaram em forma, o time tem um treinador, querendo ou não, é um treinador vitorioso, treinador que tem títulos importantes e já mostrou bons trabalhos. O trabalho para mim do Tite na seleção não foi de todo péssimo.
perdeu 2 Copas do Mundo? Perdeu 2 Copas do Mundo. Mas tinha time para ganhar 2 Copas do Mundo? Vocês acham que a seleção brasileira que o Tite levou, ou a possível seleção brasileira que o Tite poderia ter levado, se por acaso a que ele levou não era boa, teria ganho a Copa do Mundo? Tinha time para ganhar a Copa do Mundo? Então, ele teve um bom resultado na seleção, não acredito que ele foi mal na seleção, só que aí eu não sei como é que é essa questão. Posso estar falando merda, e normalmente estou, de o técnico passar 8 anos numa seleção e treinar um time, sabe? A rotina de seleção é diferente do time, a forma de treinar uma seleção é outra, então tem que ver como vai estar o Tite depois de 8 anos afastado de um clube de futebol para voltar à rotina de um time de futebol. Sabe? As ideias dele, há 8 anos atrás o futebol brasileiro era completamente diferente do que é hoje, tanto de fisicamente como taticamente, tecnicamente, é outro futebol de 8 anos atrás. Então tem um pé atrás com o trabalho do Tite em relação a como ele vai se portar como técnico do Flamengo nessas questões, de como ele vai montar o time, quais são as estratégias dele, se ele está atualizado nessas questões do futebol brasileiro. Ele ainda deu uma esperançazinha para a gente no final do ano, ainda tinha alguns malucos aí dizendo que dava para ser campeão, e ele fez umas graças no final do ano. Cara, é esperar para ver. Tipo, eu boto fé no trabalho do Tite porque ele é um técnico bom. Sabe? Eu posso estar daqui a 3 meses chamando ele de vários nomes feios aqui ao vivo na live. Mas eu espero um bom trabalho. Eu acho que o Flamengo, pela primeira vez, o Flamengo, depois de muitos anos, tirando 2020, que a gente começou o ano com o Jorge Jesus, mas é o primeiro ano que a gente está começando o ano com um técnico que a gente pode dizer, pô, esse aí é um técnico que está começando um trabalho no início do ano que dá esperança. A gente já começou o ano com Abel Braga, a gente começou o ano com aquele português maluco, aí já começou o ano com Domenech Torrenho, se não me engano. Não, o Domenech nunca começou o ano, foi Paulo Souza. Jesus, pois é. Mas de lá para cá, depois do Jesus, foi Rogério. Rogério começou em 2021, Paulo começou em 2022. A gente sempre começou o ano tapando buraco. A gente sempre começou o ano tapando buraco. Esse ano a gente não está começando o ano tapando buraco. E a temporada passada a gente começou contratando o técnico que perdeu para o nosso. E foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha que fizeram. O que a diretoria do Flamengo fez ano passado foi uma vergonha. E lógico que eu fiquei puto com a derrota na Copa do Brasil. Fiquei revoltadíssimo. Mas de alma lavada pelo Dorival. Sabe, o lado flamenguista ficou puto, mas o lado humano de ter visto o Dorival ganhar a Copa do Brasil ficou muito feliz. Pelo Dorival. E é isso, eu vou passar a palavra aí para o meu grande amigo Andrezão. Muito obrigado aí por essas belíssimas intervenções aí, não só do Marcos Oliveira, juntamente do Thiagão também, e brevemente também é bom ouvir também o Gonzaga, né? Porque só de âncora, aquela palhinha ali, aquela réplica ali é sempre louvável. E no caso do que vocês estavam falando aí, eu ia fazer um adendo quanto a essa temporada, esse caso atípico que está acontecendo no Flamengo, que é a gente ainda tem um atenuante. O Flamengo deu uma sobrevida com o Tite, que acho que o Tite entrou, aí que o Marcos é o bom do nosso calendário, nossa enciclopédia, Marcos Enciclopédia. Tite começou no Flamengo no passado em que mês, mais ou menos? Só para a gente fazer uma contabilidade. Foi em agosto, setembro, outubro, novembro. Setembro. Então, são de setembro a dezembro. Bota aí 120 dias aí, já foi aí. Vamos botar 90 dias aí, 3 meses. Juntamente agora janeiro e percorrendo já para fevereiro. Então, é mais do que
do que exigência de se exigir, que, né, desculpa, não tem. Entende? Os jogadores que mais inflamavam, os jogadores mais complexos de lidar, desculpas, lesões, tempo, data FIFA, todas essas desculpas, estapafúrdias que sempre ocorriam no Flamengo. Eu não vejo, eu acho que eu vi o jogo agora, no último, do De La Cruz, foi contra o... Qual foi o time? Agora eu esqueci o nome. Philadelphia Union. Esse aí. Gente, se a gente pegar um parâmetro, assim, é um jogo amistoso, pré-jogo, melhor dizendo, é pré-treino, aquela pré-temporada, mas a gente tem para expectativa, esse time já está o Tite já tem mais ou menos o molde desse time, do que ele já veio treinando, do que ele precisa ajustar e adaptar. Só que a expectativa que se cria, a gente já está vacinado. Entende? Então, eu vejo que vamos botar nesse primeiro trimestre, a partir de fevereiro, e depois aí a gente, ou semestre, o Flamengo não tem tantos obstáculos, porque ano passado nós tivemos 7 títulos a disputar. Foi Supercopa, foi Supercopa, teve Campeonato Estadual, teve Libertadores. Então, foram 7 títulos que a gente perdeu, né? Mas no primeiro semestre foi Supercopa, Mundial, Recopa Mundial. e Carioca. E Carioca, 4 títulos. E depois, sequencialmente, mais 3. Que foi Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, visto tudo isso, gente, a gente agora, a princípio, só tem 4 frentes. 3 frentes principais, que é no segundo semestre, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e uma frente que é o estadual. Então, já é uma tranquilidade a nível de, olha, tem mais gente focada do que a gente. Entende? Então, assim, a gente sai com uma tranquilidade, aparentemente. Tem esses jogadores aí que ainda está por vir nesse mercado da bola, mas, assim, a expectativa de primeiro semestre, se o Tite souber trabalhar, eu acho que a chance de errar, gente, é esse Carioca aí. Carioca é a fase de testes e a gente vê os ajustes já para iniciar as mudanças. Entende? E eu sou muito a favor, gente, esse é a nível de lesão, de preservar os jogadores. Esse Carioca aí, eu sei que a gente entrou não só aqui, mas em muitos debates, que tem que também agradar as federações, que elas têm peso 2 na seleção, mas quem paga o salário dos nossos jogadores é o Flamengo, não é a seleção brasileira. Então, juntamente tudo isso, sabemos que tem Copa América. Aí é onde o peso de bastidores também está fazendo falta, que o Flamengo vai ter um baita possibilidade de convocações. O Flamengo já está com 4 uruguaios, confere? Sim. Então, todos selecionáveis, na prática. Uma possível convocação, 3 delas já são certas. Exceto o caso de lesões, que é o Arrascaeta, o outro, o Vina e o De La Cruz. Então, de tudo, vamos passar a bola para o Gonzaga para ele já levantar as pautas e a gente vai abordando os tópicos. Mas é isso, eu acho que é um primeiro semestre tranquilo, aparentemente. Tende a ser tranquilo. Só para confirmar uma coisa, o jogo de volta da Copa do Brasil foi 24 de setembro. O São Paulo leva um tempo para ser demitido, só no final da semana, então o Tite não começou em setembro, o Tite começou em outubro. Porque ficou o tempo, teve aquele tempinho sem ninguém. Exatamente. Com o Mário Jorge. Que teve um tempo que ficou. Estava demitido, só não tinha saído ainda, né? Estava demitido, mas treinando, aquela história. Ele só foi ser demitido na quinta, na sexta-feira. Então, e até o Tite assinar e se apresentar e começar a trabalhar já era outubro. Isso. Então é isso. Bom, vamos lá. Temporada começando, o Flamengo está aí fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, né? Fazendo aqueles jogos amistosos, aquele jogo preguiçoso que
que a gente assiste só porque não tem mais nada para assistir mesmo. O Flamengo tem aí, ano passado aí, né? Uma início de temporada muito puxada, com 4 títulos a ser disputados. Esse ano a gente só tem praticamente o Carioca, né? Assim como muitos clubes no Brasil, o Flamengo também optou por largar a mão do estadual, né? Vários outros times estão fazendo pré-temporada fora de sua região, de seus estados, estão em outros países. Sim, não dão a devida importância, né? Apesar do calendário também. O Fluminense, por exemplo, não sei se voltou de férias já, estava de férias até esses dias, jogando com o time de juniores. O Bahia fazendo pré-temporada na Inglaterra, o Vasco fora, o Atlético Mineiro também não. Vários times estão nessas condições, né, devido ao nosso calendário. O André lembrou muito bem. Esse ano teremos Copa da América, e teremos aí um desafio muito grande. Esse ano, o Flamengo só tem o título carioca a disputar, né? Não tão fácil quanto os anos anteriores, né? O time das Laranjeiras aí se reforçou bem, mais uma vez se reforçou bem diante de suas condições financeiras. O Botafogo também está fazendo suas contratações ali. Não vai ser aquele dar porrada em cachorro morto, que nem nos anos anteriores, mas o Flamengo sempre surpreende a gente, né? Quando tem seus momentos lá. Temos aí para frente também, né? Vamos falar de coisa séria agora, além de estadual. Teremos Brasileirão. O Brasileirão desse ano terá um agravante, que será Copa América. Não vamos parar para os jogos da Copa América. Como bem pontuado também, nós teremos provavelmente muitos jogadores selecionáveis para suas devidas seleções. Isso, com certeza, afeta o todo, né? Já sabíamos disso ano passado, antes de adentrar ao novo ano. Já se sabia disso. Mais agora, uma vez, Gonzaga, as só promessas... uma dúvida, antes de... Contra essas compras, porque em 2019 o Flamengo ficou 21 dias ou mais, que teve Copa América, 2019, e os jogos pararam. Por quê? Essa foi uma decisão tomada unilateral, digamos assim? CBF, né? CBF. 3 letrinhas definem isso, CBF. Assim, já se sabia desde o ano passado que isso ia acontecer, já foi dito. Os clubes aceitaram, todos. Pelo menos eu não vi ninguém batendo um pezinho, ninguém dizendo não vamos aceitar isso. Todo mundo aceitou de bom grado. Provavelmente a gente vai ter o chororô de sempre, quando começarem os clubes a perderem jogadores importantes, né? Nós temos aí agora até, por exemplo, o Bahia, que fez contratações interessantes aí para a situação do Bahia. Não sei se eles vão ter convocados ou não, mas se tiver uma ou outra ali, uma seleção ou outra ali, eles vão perder. Então, grupos como o City, que está controlando o Bahia hoje, vão começar a entender o que é futebol brasileiro, né? O Bragantino está ali também, na sua pegada. Então, existe já essa expectativa, e a gente sabe o que vai acontecer, porque sempre acontece. Para esse ano, eu falei muito isso desde o ano passado, né? Por que a gente vai esperar algo diferente, sendo que está sendo feita a mesma coisa? O Marcão fala isso também sempre aqui, né? Repetiu hoje. O que a gente vai esperar de um ano diferente, sendo que a receita é a mesma? O que mudou do ano passado para cá no Flamengo? Somente o técnico, basicamente, né? Tivemos aí agora 2 contratações, porque hoje foi confirmada a vinda do Vinha, né? Depois de uma novela, como sempre, toda contratação do Flamengo vira uma novela mexicana, vira aquela coisa, se o jogador... É a receita Brás de trazer jogadores, né? Primeiro, nós vamos fazer não sei quantas contratações, e depois... Não, mas o jogador tem que esperar, faz aquela viagemzinha na Europa para dar aquele migué, porque tem que fazer, né? Porque não sabe de outra forma, só sabe buscar jogador de fora. E não só, pegando esse gancho aí, isso que o Gonzaga está falando é extremamente pertinente, porque o Spindle, acho que era ele que estava ao lado do Landim na coletiva, se não me engano, fez questão de exaltar esse detalhe, falando que, olha, teve jogador que não quis
não quis jogar no Flamengo, já jogando pra galera, usando esse ar de mequetrefe, e me engana que eu gosto, de tipo assim, às vezes ele nem passou dentro da padaria, ele só passou por fora e falou assim, gente, eu tava lá, ela que não saiu para falar comigo. Então, quer dizer, joga isso pra galera. A galera que compra essa ideia juntamente também, aí é uma pena que eu... Marcos, tudo, André. Olha, é uma pena que o Gonzaga não tem recursos. O cara, a gente aqui não tem as verbas que outros canais compráveis têm, de ter um avião, de ter um assessor que possa agora, André, vai lá representar o Flamengo Tô vendo aí, Miami, viu? me traga Quem quiser, sonoras pode de chegar. tudo. Entende? Então, é uma pena que eu não tenho como ir agora lá em Miami para poder flagrar essas imagens, juntamente em Portugal, a hora que eu quiser, representando aqui o canal, para poder mostrar isso a vocês. Porque essa logística que o Flamengo faz, essas viagens, estamos almoçando, jantando, que isso só é uma engana que eu gosto. Um tal, um almutrá, me ajuda aí, Marcos, que o meu árabe é danado. É um cara, um volante negro do Braga. Al-Musrati, eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida, cara. Eu vi 15 minutos de skill dele, já só vi os melhores lances. Eu queria ver os péssimos lances também. Se existe. E assim, ele é do Líbano. O Líbano sequer tem tradição no futebol. Quer dizer, esse nome que surgiu do nada me espantou sobremaneira. Entende? E assim, o Gonzaga, não vi panelaço nesse... Né? Olha o que você falou, ressalta bem. Não teve panelaço nesse calendário aí que a CBF propôs. Se você tiver, já que a gente está falando de expectativa, ou se já está disponível acesso à tabela do Brasileirão, é muito interessante. Eu sempre prego os 5 primeiros jogos. Depois, se eu tiver acesso aqui, eu vou ver se eu abro aqui e acho. Acho que ela ainda não saiu. 5 primeiros jogos que eu... Ela não sai tão cedo assim. Depois a gente tem que... Quando sair, a gente faz uma live mais para esse assunto, porque eu acho algumas tendências aí que estão acontecendo de clássicos semi-regionais ficarem muito com as últimas rodadas. Eu quero aproveitar o gancho, André, já que você falou dessa história da coletiva, de que jogador ficou com medo, e claramente aquilo foi uma indireta para o Gustavo Scarpa, mas a torcida comprou com casca e tudo, e a torcida comprou outra coisa absolutamente surreal, que me indignou profundamente. Essa história de que o Flamengo agora tem dificuldade para comprar jogador, porque todo mundo parte do princípio que o Flamengo está mais rico, logo para o Flamengo é mais caro. Aí, eu me perguntei o seguinte: num país em que você ostentar riqueza não é sinônimo de inteligência, como o Brasil, pois você corre severos riscos se o fizer, o Flamengo é o primeiro a ficar rotando, para quem quiser ouvir, que fatura mais de 1 bilhão. E o pior é que os mais de 45 milhões regurgitam essa história e ficam tirando onda que meu time fatura mais de 1 bilhão. Como eu sempre digo aqui, eu adoro a Coca-Cola, mas eu não sei o faturamento da Coca-Cola. Não me interessa saber. Agora, o Flamengo é o 19º maior faturamento do mundo, e todo mundo se jacta disso. Então, vamos imaginar o seguinte. Ora, se um clube rico tem dificuldade para comprar, coitado do Real Madrid, então, que é o clube que mais fatura no mundo. E aí, mas curiosamente o Real Madrid não tem dificuldade para contratar. Quando ele quer, vai lá, compra e acabou. E todo mundo quer jogar no Real Madrid. Você não vê nenhum jogador dizer assim: não, eu não vou para o Real Madrid porque lá eu vou ser banco, não tenho garantia de ser titular. Então é curioso, o Flamengo quer ser rico, mas o Flamengo não sabe ser rico. Não tem este DNA, não tem esta cultura e não tem esta capacidade, não tem a inteligência para ser. E eu fiquei chocado como vários taxistas repetiram essa ladainha no meu ouvido, de que agora é difícil, não dá para comprar, todo mundo quer se dar bem em cima do Flamengo. E eu pensando, cara, realmente,
quem é mais inteligente? Sou eu ou são esses caras que estão no Flamengo? São esses caras que estão no Flamengo, porque eles falam o absurdo que eles querem e a torcida compra com casca e tudo. A cada um merece o prato que E vai outra, comer. pega, esse casco. Isso daí tem que. Eu vou entrar agora nessa mesma linha, que é, por exemplo, uma das desculpas esfarrapadas também que está sendo dita é o preço do euro, o preço do dólar. Porque o Flamengo, ele é aquele time que começou a ficar rico, é aquela pessoa que era sempre periférica, morava num local periférico, da simplicidade, humilde, por boa sorte, todos os méritos. Agora está podendo adentrar locais luxuosos, mais poder aquisitivo, só que tem os seus chamados marionetes, que são Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, eles que mexem no dinheiro, e eles já vêm com uma filosofia, não só por eles serem brasileiros e cariocas, da pechincha, aonde muitas das vezes eles, ao mesmo tempo, para o Flamengo, olha o caso do De La Cruz, não só dele e de outros jogadores, para o Flamengo é 50, para o Fluminense é 45, para o Palmeiras vou deixar, se me oferecerem 40, eu faço. É essa a dinâmica. O Flamengo, muitas das vezes, ele sempre entra jogando. Ele entra no jogo do blefe. Ele tem. Gente, se tem, só que ao mesmo tempo ele sabe que pode dar um tiro no pé. Tem, até porque. E eles deram uma resposta satisfatória. Tu não sabe disso. O De La Cruz foi à vista. Não, alguns casos são aqui. E por que não comprou à vista no meio do ano? Pois Será que a temporada do Flamengo não poderia ter sido um pouco diferente se o De La Cruz estivesse no time? Pois é. E ainda fica nessa de sempre ir no mesmo jogador. Sim. Porque tem que toda janela é o mesmo jogador. Aí tem essa história de porque o jogador tá esperando a vontade do jogador, o jogador fazer esforço para sair, para ver se resolve. Ou seja, o Flamengo, como instituição, na figura do Braz, que é o responsável por isso, parece não ter poder de negociação nenhuma. É sempre parte da vontade do jogador, do outro time gerar as condições ideais e perfeitas para a contratação. Nessa brincadeira de o Flamengo tem bons jogadores, o Flamengo tem bons jogadores, o Flamengo tem poder aquisitivo, mas na hora de fazer o negócio, o pessoal do TikTok estava falando assim, o torcedor do Flamengo está reclamando de barriga cheia, porque olha os jogadores que tem. Eu falo assim, vocês não entendem, porque vocês não passam pelo que a gente passa. Porque fica nessa história, quem o Flamengo trouxe ano passado? Quais foram os jogadores que o Flamengo trouxe ano passado? O Gerson e o Ayrton Lucas, que grosso modo já estavam. Isso. E olha, repara bem, o De La Cruz, ele não saiu pelo mesmo valor. Ele saiu mais caro. Porque embora o valor seja de 16 milhões, o Flamengo pagou 16 milhões por um jogador que tinha 6 meses a menos no seu contrato. Então é óbvio que você pagou mais caro pelo jogador. Então, mas ninguém faz essa conta. O importante é acreditar que o simples fato do dinheiro existir, que o Flamengo é uma oitava maravilha, que está tudo certo, o que importa é ganhou, então dane-se o resto. Então, beleza. Zé, isso a gente já falou isso ano passado. O Mores é o mesmo, né? Esse ano se cogitou mais uma vez vários jogadores aí. O Landim, palavras dele, disse que laterais não, o Flamengo tinha base para isso. Segundo palavras do Landim, o Flamengo não precisa se preocupar com laterais, porque o Flamengo tem a base. Se a gente discutir a contratação do Vinha, o Vinha no Palmeiras foi uma oitava maravilha? Não foi. O Vinha não era um titular absolutíssimo no Palmeiras. Ele vai para a Europa, não consegue se firmar na Roma, que na prática é um time de segunda prateleira do futebol italiano, e ele foi emprestado a Sassuolo, que aí nós já estamos falando terceira ou quarta prateleira do futebol italiano. Aí, aqui,
na nossa querida Sul-América, o Boca tinha um lateral chamado Valentim Barco, 22 anos. Todo mundo entendeu que ele jogou muito bem a Libertadores. 22 anos. Sabe quanto custou o Barco? 10 milhões. Quanto custou o Vinha? 9. O Vinha tem quantos anos? 28. Quem fez melhor negócio? O Benfica, nesta temporada agora, veio aqui e pegou 3 das maiores promessas do futebol sul-americano. No geral, pagou 35 milhões de euros pelos 3. Imagina por quanto o Benfica não vai vender esses caras daqui a pouco. Então, assim, o futebol sul-americano, os times da Bélgica, da Alemanha, de Portugal, dão show na hora de descobrir talento aqui sul-americano. Exatamente. E uma coisa também curiosa, até o Thiago pode concordar comigo. Por exemplo, muitos jogadores que ficaram lá, alguns precisam de holofote em outros lugares. Ontem eu estava numa live jornalística, com um grupo de jornalistas colorados, juntamente de alguns rubro-negros também, debatendo um trabalho que a gente faz na rádio, que aí tem participações. É mais o pessoal flamenguista lá do Sul, que aí pede uma sonora, aí a gente faz umas edições. Eu estava conversando com eles e eu perguntei um pouco, e aí, como é que anda aí no Sul? Gente, lá Frio. Uma coisa que eu fiquei... Olha, eu não sabia. Vai tu ver, porque a imprensa gaúcha não chega ao nosso alcance, se a gente não pesquisar. O Borré está no Inter. Sim, o Alário. O Internacional está cheio de jogador de fora. Brasileiro mesmo não vai. Só tome cuidado com uma coisa. Esse pessoal que anda torrando dinheiro agora, eles já estão torrando dinheiro daquele adiantamento da Liga. Lembrando que é um valor para 50 anos. Você imagina, daqui a 10 anos, se ainda vai existir algum valor desse contrato para receber. Está todo mundo gastando por conta disso. Essa conta vai chegar. Esse ano vai ser mais complicado, porque todo mundo vai estar no nível melhor? Vai, mas vamos esperar o tempo passar. Nós tratamos disso aqui no programa, que esse contrato era um absurdo, que 50 anos era uma coisa sem nenhum sentido, mas vários clubes, e ainda bem que vários clubes assinaram esse contrato. Pena que não foram os 19 da primeira divisão que assinaram esse contrato e deixaram o Flamengo de fora. Então, assim, muito cuidado nessa hora, na hora de fazer essa análise. Olha, se tivesse o Aladim a gente já previsse a seguinte situação. Olha, temos 3 títulos aqui previsíveis para vocês, flamenguistas. Mas vocês, flamenguistas, só podem escolher um esse ano, em 2024. Digamos que a gente tivesse já esse título, mas só pudesse escolher um. É aonde vai acontecer se o Flamengo não tiver foco. Porque, olha, eu sei que já tem time que, olha, vamos seguir o caminho das Copas, porque Copa é com a gente mesmo. Olha, brasileiro, a gente vai ter que estudar muito, tirar notas boas logo no primeiro período, igual nas primeiras AV1, que é 50% do conteúdo. O que eu quero dizer? O brasileiro, até as primeiras 10 rodadas, todo mundo debocha e fica de gargalhada. Até a 19ª, é fogo de palha, depois eu pego ele. Vamos continuar aqui na Copa do Brasil. Então, eu acho que é porque pro Tite tem que ver qual é o almejado do Flamengo. Se é qualquer título, vale, tem que dar título para a torcida. Não, olha, temos que abraçar os 3, tá? Dá para abraçar as 3 frentes. Ainda tem um detalhe, expectativa, eu acho que o significado para mim, se me perguntasse, André, o que você define expectativa? É o que eu espero. E a perspectiva? Porque eu acho que a expectativa ela fica sempre no campo da utopia, do sonhar. Mas a perspectiva, eu acho ela mais sólida, no aspecto que você consegue decifrar que esse elenco tem esse potencial de conquistar esse título. Então,
a perspectiva que era uma coisa concreta e sólida que o Botafogo tinha quando tinha 13 pontos, mas, ao mesmo tempo, foi perdendo essa solidez, não sei se é a palavra certa, e foi mudando. E aí acabou que nem a perspectiva já tinha, aí ficou só naquela expectativa. Então, essa transição de perspectiva e expectativa, ela vai mudando no nosso entender de acordo com como o time se posta. Eu acho, há um grupo aqui, meu, do WhatsApp, pessoas muito fortes lá no Flamengo, lá na Gávea, a princípio, que o Flamengo tá com uma cartinha na manga e já estão falando até o jogador, que é o Thiago Alcântara. Eles querem dar uma conta, eles querem abrir mais a boca do balão para falar, olha o timaço que a gente tem. E daí vai jogar, aí a mídia, a imprensa esportiva vai ir, agora o Flamengo embala. Mas vai sempre ficar numa mera, olha, a partida vai ser de igual para igual. Temos um time forte, temos um elenco competitivo? Temos. Mas será que a gente tem um elenco para 3? Eu não estou vendo ninguém falar de goleiro. Eu não estou vendo ninguém falar de zaga. Tá, o Léo Ortiz. Mas o próprio tá Landim já falou que não era interessante. O Flamengo tinha os laterais, tinha a própria base. Então, não é uma prioridade. Nunca foi uma prioridade para a diretoria. A diretoria sempre se preocupou do meio para frente. Há quanto tempo a gente tem essa deficiência? Há quanto tempo a gente fala aqui? Então, o problema é que não é. Não é, nunca foi para a diretoria. A gente sabe que para eles está muito bem como está hoje. E agora com o Tite, a gente sempre falou, o Tite era cortina de fumaça, assim Sim. como o estádio era cortina de fumaça. Cadê que a gente fala mais de estádio? Já a conversa já é outra agora. Já você tem outra história sobre o estádio. Então, aquela mesma coisa. Ó, o Rodrigo Bigode, nosso saudoso amigo Rodrigo Bigode, lá no tweet ele falou o seguinte, ele deu um tweet bem assim. O Braz perguntando para a Roma, né? Quantos vocês querem na Novina? Aí a Roma fala, 10 milhões. Aí o Braz fala, pô, tá muito caro. Vou aí negociar com vocês. E agora? Tô aqui. Quando é que você quer por ele? Aí eles falam, 10 milhões. Tá bom, eu pago. Ou seja, só foi para viajar. Esse é o modo de Braz de contratação. Não tem critério técnico nenhum. Provavelmente o Tite... tem seu peso aí, né? Deve ter sua mão. E obviamente, assim, essa tua sátira, tipo, não sei como foi minha não, foi o Rodrigo lá no tweet. Ele tweetou isso aí. Não, seria muito legal. Seria legal se montasse a charge. Que eu não sou. As primeiras palavras as primeiras notícias eram de 10 com premiações. Aquelas charges, se tivesse uma charge, o Braz ele é muito disso. É que o Braz, a diferença do europeu para o brasileiro, propriamente carioca da Gema, que é o Marcos Braz, sabe que a pechincha ali não cola. Porque, ao mesmo tempo, você deixa explícito para todo mundo que pagou 73 milhões no De La Cruz. Meu amigo, como é que tu vai chegar aqui no Bragantino e só vai querer me dar 25 pelo Léo Ortiz? Só coça o bolso. Só que aí, ao mesmo tempo, os empresários começam a botar. Tem que se lembrar que foi prometido ao Léo Ortiz que se chegasse com 6 milhões de euros, levava. Não tinha essa depende da cara do comprador. Quando o Flamengo foi pagar os 6, aí o Bragantino, opa, calma aí, não são 6. Então aí esse exemplo não cabe. Tanto que o Léo Ortiz ficou uma área. E assim, o Braz, ele se gaba, se acha, né, um excelente negociador. Só que ele nunca consegue trazer os jogadores, praticamente os que ele quer, né? É sempre a alternativa, ou então demora 2 a 3 janelas para trazer. Fica sempre nessa ladainha. E aí, ao mesmo tempo, se gaba. Não, nós temos dinheiro, aquela toda história, nós fazemos bons contratos. Aí a gente vai para uma seguinte análise. Qual jogador hoje não quer vir para o Flamengo? Algum jogador não gostaria de vir para o Flamengo? Ser o maior clube? O Thiago Alcântara não quer vir para o Brasil. Então essa mas história do Brasil, do Thiago vem pro Flamengo é lenda.
Não, pro Brasil é uma história, uma coisa. Eu tô falando assim, qual jogador não gostaria de jogar no Flamengo? Ganhando bem, pagando em dia, não é um time que paga mal. O Tem Flamengo não jogador paga que mal. não viria, cara. Como o Não, Scarpa mas assim, não veio. O Scarpa não veio. Pode ser por uma questão de escolha mesmo. O cara jogava no clube que era rival. Isso aí sim. Eu tô falando assim, qual Beleza. jogador hoje não fala assim, não, o Flamengo é um time Ah, que eu iria. peraí. O Flamengo é um Não, time não, que eu não. jogaria tranquilamente. Rapidinho. Jogar Não pelo tem não, problema. peraí. Tem estrutura, paga direito. É. Não é um time que paga pouco. Não tem Agora cobrança. Agora a questão é a seguinte, ou seja, o Flamengo usar isso como critério para o jogador vir ou não, ou seja, tá toda na mão da responsabilidade do jogador de escolher se vem ou não. Aí, como eu falei, da mesma forma, eu estava comentando com isso com o pessoal no grupo, que a mesma forma que o Flamengo, o jogador decide se vem ou não para o Flamengo, depende dele. Provavelmente o Scarpa escolheu o Atlético. Será porque o Atlético paga mais? Não, não é não. Era melhor. Não, então, é o que eu tô falando. Eu tô colocando. Não, é porque. não é. Não é. Então o A critério ida é outro. dele, ó, eu acompanhando a Rádio Itatiaia, a ida Não, do tô falando assim, não me Scarpa, importa. Eu tô falando assim, não me importa. Eu tô falando assim, ele teve o motivo dele. Normal, acontece. Agora, é natural um jogador não querer vir pro Flamengo? Não, a maioria gostaria de vir. Mas, Matheus, se você lê no jornal, Flamengo quer contratar o reserva do Arrascaeta, você é o cara, o que você vai pensar? Não. O time está querendo me contratar e já me dizendo que eu vou ser reserva? Não, tudo bem. Isso aí é outro critério. Agora, eu tô falando assim, o problema foi o Flamengo que criou essa história de reserva do Arrascaeta. E há quantos anos continuamos nessa mesma história de reserva do Arrascaeta? Matheus. A torcida assina embaixo. Sim. Todo mundo fala. Rapidinho, todo Marcos, ano a contratação a mesma coisa. Todo ano se promete rapidamente, a mesma coisa. A contratação do Luiz Henrique. Até onde o Flamengo saiu de cena? Que ele foi pro Botafogo. Não, ele não foi para o Botafogo. O que apareceu é que o Textor teria interesse agora. Saiu só a notícia que o que ele Beckles foi. avisou. São 20 milhões de euros se quiser levar. Eu não acho que o Textor vai botar 20 milhões de euros no Botafogo. Fosse para o Lyon, aí ele compraria. Mas para o Botafogo. Não, ele já acertou, já fechou já. Essa é a notícia hoje que ele tinha acertado. Bom, vamos ver. Eu ainda. Agora sim. Eu questiono muito, porque o Flamengo é o time que tem condições financeiras para. Depende sempre da boa vontade do jogador ou outro, né? E aí a gente fica com deficiência técnica, porque vem o presidente e fala que a gente não precisava, porque a gente tem a base. Mas Né? vamos lá. Vamos pegar o exemplo da lateral direita. Você viu o que o Adenor disse? Que não tem condições de você ter 3 laterais direitos de alto nível numa temporada. Por isso é que ele liberou o Mateuzinho, mas pediu comovidamente para o Flamengo não vender o Mateuzinho, pois o Mateuzinho é um jogador de alto nível. Então, o meu técnico me diz na minha cara que ele não é capaz de administrar 3 jogadores, e vamos botar muitas aspas nisso, de alto nível, como ele classificou Varela, Mateuzinho, Matheus França, aliás, né, como ele quer ser chamado, e o senhor Wesley. Então, eu que defendo que o Flamengo tem que ter 3 jogadores por posição, já sei que o técnico não acha isso certo. Então, a culpa não é só da diretoria, meus queridos. O técnico verbalizou isso. Sim. Então, eu quero agora levantar um ponto com vocês sobre algo que eu não vi ser tratado por ninguém. Vocês vão se lembrar que antes do Campeonato Brasileiro de 2022 terminar-se, eu dizia que o Flamengo estava perdendo a oportunidade de fazer a melhor pré-temporada da vida dele, porque a Copa do Mundo, naquela ideia imbecil de fazer uma Copa do Mundo entre novembro e dezembro, nos permitia aquilo. Ninguém abriu a boca para reclamar daquilo, só foram reclamar quando começou a perder, aí virou a história dos célebres 42 dias. Pois muito bem. Nós já falamos aqui em pré-temporada. Primeiro que, para mim, o Flamengo não está fazendo pré-temporada alguma, porque pré-temporada demanda 45 dias de trabalho. Isso é o convencionado. E o Flamengo teria total condição de fazer se o Flamengo
tivesse 2 times, de fato, e o Flamengo pegasse um deles e bota para jogar o Carioca, porque a televisão não ia poder dizer que o Flamengo botou sub-20, ok? E aí você faria, de fato, uma pré-temporada à vera com um dos times. Beleza? Daí você tem um time com 10 dias de pré-temporada, isso não existe em lugar nenhum do mundo, sério. Sabe Deus por quê? O Adenor, junto com o Flamengo, resolve que o Flamengo, já que está viajando para os Estados Unidos, vamos disputar um jogo oficial com 10 dias de treino em pré-temporada, que foi o jogo contra o Audax. Também não E entendi aí a isso. gente continua viajando, vamos lá para ver o Mickey, e quando a gente voltar, a gente de novo, estamos passando aqui, vamos fazer mais um jogo aqui. Então, assim, não é possível que ninguém tenha parado para pensar, calma aí, por que nós vamos jogar com o Audax com o time principal? Por quê? A troco de quê? O time nunca estará Eu acho que essa. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Mais Pode longe, também estar se camuflando. Eu vou terminar. Pelo terceiro ano É uma seguido, férias. o Flamengo sabe que tem que jogar a Copinha. A Copinha é o torneio mais importante que existe na categoria. Aí o Flamengo começa, pelo terceiro ano seguido, a Copinha com um grupo de jogadores para disputar a fase mais fácil. Quando o caldo começa a engrossar, você tira um bando de jogador daquele time e bota num time que nunca treinou junto para disputar o tal Campeonato Carioca. Que a diretoria fizesse isso em 2021 e o maluco da vez que estivesse lá não abriu a boca para dizer que isso era um absurdo, absurdo. 2022 fizeram de novo, mas agora eu tenho um técnico que é reconhecido como o melhor técnico do Brasil, que é um técnico de seleção brasileira, que concordou com uma situação estapafúrdia como essa, em que você não consegue, sabendo de antemão que você tem que preparar um time para disputar a Copinha, você tem que preparar um time para disputar um campeonato que não tem o menor sentido para existir, mas existe, e que a premiação do Campeonato Carioca não chega nem a 5 milhões, e a do ano passado sequer o prêmio foi pago, enquanto a premiação do Paulistão é de 40 milhões, e você não prepara nenhum time no final das contas, e não tem pré-temporada nenhuma. Isso é apenas uma enganação, que eu acho que está certo, ir para os Estados Unidos, representar a marca do Flamengo. Mas não é pré-temporada. Isso é apenas mais uma coisa mambembe do Flamengo. Salve, seu Alexandre, seja muito bem-vindo. Então, assim, o que me espanta, cara, é que não teve uma alma que fez a pergunta: por que diabos o Flamengo jogou com o time principal contra o Audax? Alguém tem uma resposta lógica para me dar? E os repórteres, quando vão para as zonas de pergunta, não vejo no começo da temporada, na apresentação do De La Cruz, não vi ninguém fazendo questionando ou algo do tipo. É sempre a mesma passação de... Eu não entendo, consigo entender, porque nos bastidores os repórteres fazem questionamentos e tudo mais. Se você fizer perguntas na carne, você é chutado para fora, não te dão o direito de falar. Porque o Flamengo escolhe quem vai fazer a pergunta, entendeu? Exatamente. Então a gente Não sabe necessariamente escolhe, não é nenhuma escolha em alguns casos. Só que tudo tem um filtro. Você pode até fazer a primeira. Pois é. Então, o Carioca, eu já sugeri aqui o meu formato de Carioca, que não Carioca, para mim, todo estadual, porque seria uma solução definitiva para a maioria dos clubes. Como eu falei, hoje, não só o Flamengo faz isso, como vários outros clubes fazem isso no Brasil. Você tem alguns aqui que já estão fazendo pré-temporada e abandonando, logicamente, os primeiros jogos, porque depois volta, né? Nós temos uma temporada um calendário muito longo, são 16 datas, pelo menos do Carioca, se eu não me engano, para a disputa, né? Sim. Como esse ano aconteceu? 3 jogos com um time dito não titular. É o que a televisão te permite, senão você teria que pagar uma multa. E aí a própria televisão vem depois reclamar que o calendário é mal feito, de que quem tem que cobrar também é dos dirigentes, do presidente, sendo que é a própria emissora, a gente sabe aqui o nome dela, que tem Se a televisão não comprasse o campeonato, eles não mudariam o campeonato? Não iam estar lá com o Pires na mão? Iam. Mas... E aí peraí, deixa eu só mandar aqui uma coisa.
E aí, então, a gente tem também, vamos lá, a apresentação do Carioca, a gente passada, a gente falou como é que foi, né? Foi dentro de uma planilha de Excel. A gente mostra o nível de profissionalismo que tem do Carioca, né? Da instituição. Vamos também lembrar que, desde o ano passado, esse calendário já falamos isso no ano passado. Ano que vem tem Copa América. Ano que vem não vamos parar. E aí já estamos fazendo já estamos começando como o Marco lembrou. 10 dias eu também não entendi o porquê que o time já titular foi jogar. Depois foi jogar lá em cima para depois ficar reclamando de cansaço no meio do ano. Aí vamos reclamar, voltar ao mesmo modo de sempre. Então, não há de se esperar nada diferente, sendo que tudo a fórmula é igual. Podemos conseguir alguma coisa? Podemos. Né? Perdemos aí, por exemplo, a Copinha. Para mim, a Copinha não é objetivo ser campeão, né? Mas sim revelar bons jogadores, o que o Flamengo faz com pouquíssima precisão. Né? A gente sempre fala que o Marcão também... visto o jogo contra o Nova Iguaçu. Isso. E eu não chamei aquilo de sub-23 nem de sub-20. Eu chamei aquele time de subcérebro. Porque não tinha uma alma naquele time que mostrou alguma capacidade de chegar ao nível profissional do Flamengo. Nenhum deles. E esses caras que o Flamengo forma, né? E aí sai dizendo, sai vendendo e tudo mais. A dificuldade que o Flamengo... Se o Mateuzinho fosse bom, estaria sendo vendido, ou pelo valor que está sendo emprestado, está sendo emprestado. Sim. Né? E por que a gente não corre o mundo, Matheus? Atrás dos jogadores que a gente formou. Não, a gente só corre atrás dos jogadores do time dos outros. Exatamente. É surreal, cara. Exatamente. E eu não vejo uma alma da torcida reclamar desse absurdo. Pois é. Agora, sim, minha sugestão de campeonato carioca estadual é o seguinte: formato Copa do Mundo, 7 jogos. Você teria, mas tem um mês. Você tem aí os clubes. Aí os clubes menores. Os clubes menores podem fazer uma espécie de seletiva, de classificatória para esse outro. Matheus, pensa o seguinte: os clubes pequenos que só vivem no estadual só têm funcionamento por 4 meses. Como é que alguém pode achar que é razoável que uma empresa só funcione 4 meses quando ela deveria funcionar 12? Faz uma competição anual para todo mundo, diabo. Sim, é sim. Simples. Sim. Aí é minha sugestão. Que o presidente da Federação do Rio tem enormes chances de virar o presidente da CBF. Imagine que coisa boa vai ser. Então, assim, eu estou feliz pra caramba. Você sabe que eu desejo, com todo o meu amor, todo o insucesso para a CBF e o que vem embaixo dela. Mas, assim, chega a ser cômico se não fosse trágico. Imaginar que um cara como esse pode ser o próximo presidente da CBF. Então, ninguém quer resolver coisa nenhuma, cara. E o pior é que o nosso time assina embaixo de tudo isso no final das contas. Isso é que é o mais vexatório. Agora, uma outra coisa. Agora não deu um pitaco aqui. Agora, não, vou fazer uma pergunta para ele. Ô, Thiago, o que tu achou da postura do Mateuzinho, que entrou em campo no jogo treino do Corinthians? Olha essa diretoria amadora. Meu Deus do céu. Mas você não acha que nessa lista, André, o Mateuzinho é o terceiro culpado? Não estou dizendo quem é culpado, não. O segundo é o Corinthians. Aí vem a culpa do seu Matheus França. Gente, olha, o cara já... Gente, como é que o cara não sabe se está contratado ou não, meu? Não, assinou os papéis? Ele sabia. Ele sabia, ele não assinara. Ele sabia. E eu até posso me colocar no lugar dele. Chega o Corinthians, meu irmão, vai treinar. E o Flamengo mandou ele para São Paulo. Esse mandou ele para exame médico. Esse é o maior... Não importa. Não importa. Ficou a culpa no Corinthians, mas a lambança é dos dois lados, inclusive do Flamengo. Lados. O Mateuzinho é o menos culpado nessa história. Além do que, André, você pode esperar alguma coisa do ponto de vista cognitivo do senhor Matheus França? Não. Aí, cara, o pior erro do ser humano é você esperar alguma coisa de alguém que ela não tem para te dar. O Mateuzinho não raciocina, André. Prova isso em campo. Então,
Mas eu quero ouvir o Thiago, porque o Thiago, ano passado, teve poucas participações, mas foram tão, vamos dizer assim, Marcantes. edificantes, que permearam e nortearam o nosso ano. Eu quero ouvir o que o Thiago está achando de tudo isso que o Flamengo está nos brindando em 2024. Eu tô achando ótimo. Primeiro que eu tava doido para ver o time titular do Flamengo jogando. Então o Flamengo jogou com o time titular contra o Audax, eu achei maravilhoso. Tava ansioso para ver. Fiquei chateado do De La Cruz não ter jogado contra o Audax. Eu queria ter visto o De La Cruz em campo. Eu acho o seguinte, a gente reclama de muitas coisas como torcedor, mas a minha principal reclamação assim é realmente de vários discursos que, inclusive, Marcão aqui, ao decorrer de todos esses anos de Flamengo Cast, sempre fala. Esse papo de jogador estar cansado no meio da temporada, a preparação física não está sendo bem feita, que jogador não aguenta jogar, que foi um argumento até que o Gonzaga até falou, que está botando o jogador titular para jogar contra o Audax, aí chega no meio da temporada e está cansado. Eu tô cagando. Se ele tá cansado ou se ele não tá. Ele tá sendo pago para jogar. Então, se o jogador tá sendo pago para jogar, começou a temporada, é jogo oficial e ele tá ali treinando, ele tem que jogar, meu irmão. É o titular que vai jogar. Agora, tem o compromisso de viajar para fazer essa pré-temporada, aí viaja. Mas se tá aqui, tem jogo, tá no lugar, vai jogar, meu irmão. Para mim, não tem que poupar porra nenhuma. O primeiro jogo da temporada. Uma coisa. Para mim, não tirando faz sentido poupar o time titular no primeiro jogo da temporada. Tá todo mundo igual, todo mundo descansado, todo mundo tá treinando lá. Aí vai ter o primeiro jogo de temporada. Não, a gente vai viajar para os Estados Unidos, então não joga com titular. Não joga com titular e viaja para os Estados Unidos. Faz muito mais sentido corporativamente. Eu tô entendendo ele. Levar para não ser titular. O Jorge Jesus levava jogador pendurado na reserva. E não deixava no Rio. Tem que jogar. Se precisar, entra. Tem que ter pena. Aí tem aquele trabalho, estudo fisiológico. Quem está com risco de lesão, você dá uma poupada aqui, porque o cara pode se machucar se ele se jogar. Aí eu concordo em poupar jogador. Agora, o jogador está vindo de férias, meu irmão. Vai dar mais férias? Não, bota para jogar. Acho que você não entende o que é uma pré-temporada. Pré-temporada não é para você fazer jogo, não. Muito obrigado. Pré-temporada é preparação para a temporada como um todo. Planejamento profissional de um jogador, de um atleta profissional, ela começa... Temporada. Oi? O Flamengo tem uma pré-temporada, se programou para ter uma pré-temporada. Mas é esse o problema. Aparentemente não. Matheus, Thiago, não se programou porque não quis. Exatamente, porque primeiro, tempo teve. Teve e tem. Sabe-se muito bem do calendário. O problema, assim, o amistoso pelo amistoso, tudo bem, é amistoso, você bota um time no começo do tempo. O jogo contra o Philadelphia Union é um jogo típico de pré-temporada, num estádio acanhadinho, para uns gatos pingados. Isso aí, nada a discutir. Isso. Agora, o Audax era jogo oficial. De viajar e tal. Eu só, cara, vou dar um exemplo. O Campeonato Carioca ele é um campeonato, na minha opinião, que não serve para merda nenhuma. Para mim, ele é um campeonato para ser encarado como uma pré-temporada. Servir para você testar o seu time, ver como as peças vão funcionar em campo durante a temporada. Ele serve para isso. O Campeonato Carioca ganhou é lucro. Se o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca é lucro. Ele ganhou, é um bônus. Igual a qualquer torneio de pré-temporada que existe a mundo afora. Você não pode comparar o Carioca com um torneio de pré-temporada. São coisas completamente diferentes. Cara, não são, porque o Campeonato Carioca não tem relevância nenhuma para mim, como torcedor. O Flamengo ganhar ou perder o Carioca, a diferença, mas existe, o que a gente pode dizer de um Carioca, que eu não concordo com ele também, eu já falei, se não quer apagar de uma vez com os estaduais, faz um formato mais curto, valoriza o time pequeno, bota eles um calendário maior para eles e vai fazendo a classificatória para até chegar no formato de Copa do Mundo, 7 jogos
mata-mata, fica mais interessante, fica menos desgastante, você mata aí um tempo desnecessário, você permite que o time tenha uma pré-temporada de fato, enquanto os times menores vão fazendo esses jogos, iniciando. E aí você permite com que os jogadores tenham um preparo de fato, porque assim, Carioca, querendo ou não, tem viagem, tem preparação, tem jogo, e aí durante o jogo vale as regras de um campeonato oficial. É jogo oficial, Matheus. É jogo oficial, pois é. Tá bom. Se tiver ali 5 substituições, tem que ter não sei quantos jogadores lá no banco de reserva, tem o tempo das viagens, tem o tempo de desgaste. Aí o que acontece? O time não se prepara como deveria para uma pré-temporada, fazer planejamento, fazer estudo de táticas, fazer aquele refinamento do time como um todo, né? De você, poxa, por que muitas vezes a gente reclama que técnico não dá certo no Brasil? Eu já falei isso muitas vezes. Os técnicos que vêm aqui treinam um dia para jogar no outro dia, aí falar porque o técnico não presta. Eu falei, peraí, será que é porque o técnico não presta? Ou porque o técnico não teve tempo hábil para fazer um treinamento, uma preparação com o time? Para estudar estratégias, táticas, jogadas. Então, a gente acaba colocando essa situação contra o que a gente muitas vezes defende, que a gente fala, porque o futebol brasileiro é assim, 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 sim. Mas, então, por isso que a gente fala, os clubes vão lá e aceitam esse calendário. A culpa é deles também, porque eles aceitaram. O Flamengo sabia que esse calendário ia ser assim. Porque com 10 dias de pré-temporada, de volta das... Cara, eu não sou atleta, mas eu faço academia. Se eu passo uma semana assim na academia, quando eu volto, eu já não volto a mesma coisa, cara. Imagina um atleta profissional. Um cara que tá lá, usa o corpo como o seu... É uma máquina aquilo ali. Ele tem que preparar. A característica da pré-temporada é o cara trabalhar tanto fisicamente que ele tá com a musculatura presa. Então ele não consegue correr, não tem a mesma desenvoltura. Se você já bota o cara para fazer um jogo oficial com 10 dias, ele tem uma chance de ter uma lesão muscular. Por sorte, a gente não teve nenhuma no jogo. Mas poderia ter tido. Assim, aí depois vão estar reclamando, né? Que o futebol não foi criado ano passado ou esse ano. Tem 2023 anos aí de história para você olhar para trás e aprender como é que se faz num lugar civilizado e avançado. E ninguém quer saber, cara. Impressionante. Um dia um especialista na área, né, falou que para cada um dia de férias, o jogador precisa de 3 dias de recuperação para voltar no mesmo ritmo. Ou seja, para um mês de férias, o jogador precisa de 3 meses para voltar ao ritmo, à situação, porque o corpo não é uma coisa que você no dia para o outro você vai estar bem. A distância entre 2 jogos mínima de que um jogador hoje precisa para se recuperar são 72 horas. Muitas vezes o time não tem 72 horas. Exatamente. Então, exatamente. Aí a culpa é do técnico. Como se o técnico fosse o cara que desse o aval para o regulamento, para o calendário. Ele é o último, coitado. Por isso que a gente fala aqui, o Marcão fala, eu também falo. Será os últimos treinadores do Flamengo, nenhum prestou. Nenhum. Todos jogam fora, porque nenhum prestou. Porque não ganharam os títulos que queriam, né? Que a torcida quis. A gente sabe que não foi por isso. Aí veio o Domenech, veio o Rogério, o Renato, Paulo Souza, Vitor Pereira. Nenhum desses caras, todos esses caras eram extremamente lixos. Dorival, todos eram lixos. Não, pera lá, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada nesse todo aí, em que o Flamengo, como eu defendo, o Flamengo deveria ser protagonista dessas mudanças, já que o Flamengo é o maior clube de maior expressão. O Flamengo deveria ser a locomotiva de promover a mudança no futebol brasileiro. E isso diminuiria, inclusive, o ódio que a gente sofre dos que nos odeiam. Isso. Aí, por exemplo, o Flamengo se gaba de ter faturar bilhões, de não sei o que, vende jogadores por não sei quantos milhões, tudo mais, tudo mais. O Marcão falou aqui do quando o Flamengo perde dinheiro, né? A gente sempre fala que o quanto o Flamengo perde dinheiro de outras formas, né? O quanto o Flamengo não sabe investir ou não sabe fazer lucrar como poderia estar lucrando. E aqui eu defendo, por exemplo, a questão da camisa, né? O Flamengo agora aí, essa semana a gente teve aí o vazamento da camisa oficial de forma completamente desbananada. Na prática, hoje em dia, Matheus, nenhum time está conseguindo evitar o vazamento. Existe um site que é a Footy Headlines, os caras vazam todo e qualquer... Mas não foi nem eles, foi a própria Adidas. Ah, beleza. O que é pior, o que é mais incompreensível ainda. Né? Agora, se foi a Adidas, existe multa para isso. Pois é, foram eles divulgaram. Não sei o que raios, o que foi que aconteceu.
Agora, você sabe que tem uma parte de mim que adorou essa história Fala, do Corinthians Flá ter arrumado Armani um aí, boa noite. patrocínio. Boa noite, Flarmani. Sabe que parte de mim adorou essa história do Corinthians ter arrumado o maior patrocínio do futebol brasileiro? Eu não sei se é verdade na prática. Arranjou uma baita multa Veja também. que o presidente do Corinthians disse que quem ia pagar a multa do antigo patrocinador era o novo patrocinador. Daqui a pouco, olha, o presidente se enganou. Quem vai pagar a multa é o Corinthians. Porque esse presidente do Corinthians já se provou ser nem fanfarrão. O que vem acima do fanfarrão? Eu não sei. Mas ele é além de fanfarrão. Agora, eu adorei o fato de que aí o Flamengo, e a torcida do Flamengo principalmente, não vai poder ficar arrotando o fato de que o Flamengo tem o maior patrocínio do Brasil, porque a PixBet resolveu pagar não sei quantos milhões por ano, esses delírios de grandeza que a torcida do Flamengo tem em relação a dinheiro. É que eu falo. Pessoal, eu lembro, vi no TikTok, o Brownie tava falando assim, olha, os torcedores do Flamengo reclamando do número da camisa. Eles estão reclamando à toa, porque o time tem um excelente time e tudo mais. Aí eu comentei, eu falei, cara, vocês não entendem, porque você não vive a pele que a gente vive. A diretoria assim, patética que a gente tem. Sim. Matheus, você que gosta de marketing, dar a camisa 18 ao cara mais caro que a gente comprou, tem cabimento? Eu falo isso, Marcão, desde 2016. É surreal, cara. Desde 2016, o Flamengo tinha as camisas mais aleatórias. Era tipo 47, 38. A 7 estava livre, Matheus. Porque o ídolo do Thiago, aliás, nós temos que falar isso, Thiago. E a 8 também. Explicar para as pessoas que o Thiago está nesse estado catatônico porque ele não se recuperou da partida do Everton Ribeiro para o Bahia. Ele está muito indignado com isso. Então a camisa 7 estava livre. Era só dar para o De La Cruz. Deram para o Luiz Araújo. São coisas que realmente... Você sabe que esse ano... Quem não entende, quem não vive a gente, quem não vive do Flamengo, assim, não é torcedor do Flamengo, acha que de fato parece assim, estão reclamando da camisa. Mas não, porque a gente pensa grande. A gente pensa, poxa... Vocês, cara, que eu já passei tanta coisa difícil esse ano por causa da saúde dos meus pais, que eu tô num estado de muito desencorajado, entendeu? Mas às vezes eu fico perplexo, cara. Como é que você pode reunir tantos mambembes num lugar só para tomar conta de um clube do tamanho do Flamengo, com o dinheiro que o Flamengo é capaz de gerar? Pelo menos a gente teve uma notícia boa, né? Um desses mambembes o Corinthians contratou. Um dos gerentes de futebol do Flamengo. Menos um. Acho que é o tal do Fabinho Soldado, né? Que foi para o Corinthians. Ainda bem. Pelo menos alguém nos livrou de um bonde. É fato, Flarmani, não temos o maior patrocínio, mas a camisa mais bem paga. Só que, eu não sei se você vai concordar conosco, mas eu e o Matheus batemos nessa tecla, é samba de uma nota só, de que o Flamengo tinha que ter a camisa mais bem paga do Brasil e uma das mais bem pagas do mundo, com um patrocínio de ordem mundial e que fosse um patrocínio na camisa, e não aquelas páginas amarelas ridículas que o Flamengo transformou o seu uniforme. E não esse outdoor. É uma brincadeira de mau gosto. Esse outdoor que o Flamengo, aquela página de classificados que a gente tem, que estraga toda a camisa bonita, que poderia ser, olha que eu reclamo muito da Adidas, que não faz a camisa ainda como eu acho que poderia ser feita. Então, o que já é mais ou menos, fica pior ainda. E aí se prostitui, porque para mim é uma prostituição, com uma forma de prostituição, porque você se vende por qualquer coisa, qualquer trocada, aí fala, mas porque estamos faturando milhões, mas estamos perdendo tantos milhões de outras formas. Matheus, quando você tem esses picaretas que pagam 2, 3, 5 milhões para o Flamengo e não pagam. Ainda tem os caras que não pagam, aí tem que ir para a justiça, tentar recuperar esse dinheiro. Quer dizer, é um negócio deprimente, cara. Flamengo, eu tive de novo. Não nesse jogo agora. No Museu do Flamengo. Eu levei um amigo meu dinamarquês para ele conhecer. Ele ficou muito bem impressionado, como é bonito, como é bem feito. Mas, de novo, cara, é aquela sensação de, ok, isso foi o que a gente conquistou. Mas e se a gente tivesse um museu das coisas que a gente não conquistou? Ele seria muito maior que o nosso museu. Entendeu? Se a gente tivesse um museu para nos mostrar na nossa cara a quantidade de vergonha que a gente fez, por incompetência, por burrice, por falta de vergonha na cara.
E, aliás, eu também vi que o Botafogo está renovando o seu museu. Eu fiquei me perguntando para contar o quê? Quantas salas resume a história do Botafogo? Isso é uma brincadeira, cara. Mas quem não conhece o Museu do Flamengo, eu recomendo que vá. Vale a experiência. Chorei de novo. Túlio. Como? O que vai ter lá na do Botafogo é uma estátua do Garrincha, uma estátua do Newton Santos, do Manequim, uma estátua do Santos, aí vai ter um bonequinho lá do Túlio e uma foto do Dimba comendo a grama. É isso. Aí, tá bom. E esse jogo contra o Philadelphia Union, agora o Flamengo também não teve os patrocínios nas laterais. Não sei nem porquê. O BRB agora tá aqui em cima, né? Não sei quais são os nomes. Ele inverteu de lugar com o PixPet. Né? Foi. Agora, tem um tarado por esses pets que tá no Flamengo. Não sei quem é esse cara que tá decidindo, que todo jogo ele quer botar um pet diferente, por menor sentido que faça. Não precisa ter sentido. Né? A gente já jogou com o pet do ano passado, do anterior, que não fazia o menor sentido tá lá. Tem um tarado do Flamengo que tá rodando agora, que todo jogo ele quer botar esse pet lá. Pet aí. E aí o Flamengo lançou a camisa nova agora. Aparentemente, a forma que lançou foi tão escrota, tão mal feita, que a maioria da torcida não gostou. Só que depois, quando ela é mostrada de forma como deveria ser, ficou outra cara. Né? Mas essa é a diretoria que a gente tem, né? Mas foi problema da diretoria a contrata com eles que são responsáveis por fazer a gestão disso aí. Né? Agora, o Flamengo, para mim, não precisa se prostituir dessa forma. Não precisa. O Flamengo tem, se tivesse gestão, Bahia tá fazendo isso, Botafogo tá fazendo isso, o Palmeiras não faz, mas acho que o Palmeiras poderia fazer também. Agora você vai para clubes menores, de menor expressão, dentro do cenário sul-americano, e você não vê essa prostituição. A Argentina agora aprovaram a SAF deles lá, né? Vamos ver como é que vai sair esses clubes aí nos próximos anos aí. Mas eu não vejo, pelo menos, alguns clubes se vendem, sim, patrocínio para tudo que é canto, mas eu fico observando, falar que um time, não sei de onde, do Peru, do Chile, do Uruguai, não se vende como a gente se vende. Agora, vamos tratar de um tema jocoso. Cebolinha está dando show? Olha, eu não sei o que o Tite está vendo, assim, melhorou absurdamente em relação ao ano passado. É unânime, todo mundo está dizendo que o Cebolinha é o cara. Melhorou Agora, absurdamente. Porque a Fiorentina ameaçou, sabe Deus se pensou realmente em comprar ou não, um time do México também estava interessado. Agora, o discurso não se pode vender o Cebolinha. É o cara mais importante. O que mudou tão drasticamente, cara, em 3 meses? Um gol. E ao ponto de desbancar o Bruno Henrique, né? Não sei que o Bruno Henrique que admitiu que terminou a temporada mal. Ele disse que fisicamente ele sentiu muito. Faz mais sentido ele falar isso? Armani tem meu respeito. Se comprou a camisa sem patrocínio algum, tem meu total respeito. Acho que todos nós deveríamos fazer isso. Agora sim, não comprar a camisa com patrocínio. Ele falou aqui que seria ideal que ele falou assim, concordo com a camisa no patrocinador, mas o torcedor tem escolha de comprar a camisa lisa. Só que o problema para a gente aqui, o Flarmani, é que o retrato que fica na foto é do jogador, não nossa. Sim. Eu compro, a minha tá toda lisa aqui e tudo mais. Eu ainda aceito o patrocínio oficial, o Master, só que é aquela camisa lá que vai sair na foto, que vai ficar estampada por muito tempo. E é a que vai viajar ao mundo, né? Exatamente. Quando o Campeonato Brasileiro é vendido para o exterior, quando a Libertadores passa lá fora. Tal. Aí você pega um jogador, sempre quando você vê um Flamengo, quando tá querendo jogador, tem ele lá com a camisa do time que tá, camisa lisa. Quando vem pro Flamengo, fica um outdoor, uma coisa horrorosa. Isso é um mal do futebol brasileiro, né? Aí vamos falar sem contar que o Flamengo tem o talento e o dom de escolher patrocinadores com logomarcas de cores que não combinam em nada com a camisa do Flamengo. Igual em 2010, que a gente batava o azul no meio. Mas aí, Thiago, de novo, é uma questão do como o clube se impõe na transação. Exatamente. Se você olhar o esporte tênis,
Não importa a cor do patrocinador. Todo mundo tem a logo esverdeada, porque o tênis tem uma cor única. Vai ser verde e acabou. Golfe vai pelo mesmo caminho. Então, assim, é só o Flamengo dizer, olha, não vou mudar a cor, não vou fazer coisas esdrúxulas. Se quiser, desse jeito. Não quiser, próximo na fila. É uma questão de... O ideal é o Flamengo ser branco. Porra, bota uma logo branca. Tá bom. Não, mas a questão das nossas cores, legítimo. A questão da cor da logo é só dizer, pode ser colorido, pode ser o ícone do Instagram, que é todo degradê. Quando a seleção brasileira botou aqui, é chapado branco. O Flamengo tinha Coca-Cola na camisa, que foi a Copa União. Era muito feio, cara. E eu adoro a Coca-Cola. Mas era aquela tarja vermelha com a logo da Coca em tudo quanto é time. Dane-se se combina ou se não combina. Até na seleção brasileira. Aí a grita foi tamanha que só teve um jogo da seleção brasileira com patrocínio. As pessoas rejeitaram terminantemente. Pois é, então o Flamengo deveria estar. Mas uns falam assim, mas isso aí traz dinheiro para o clube. Se está trazendo, se essa única forma de trazer dinheiro para o clube é porque o clube não está sabendo fazer dinheiro. Óbvio. Cara, se hoje o Flamengo fatura 1 bilhão e 300, se trabalhasse sério, o Flamengo já estaria beirando os 3 bilhões. Sem precisar se vender sem se precisar se vender. Exatamente. Aí fala assim, mas aí eu falo, veja os clubes da Inglaterra, veja os clubes da Europa como um todo, eles fazem dinheiro, precisam se prostituir? Mas é porque lá é euro, porque... Não, meu filho, eles até pouco tempo atrás, eles estavam pobres também, não tinha dinheiro como a gente. Na Espanha, eles estavam se prostituindo com as casas de apostas. Aí o governo interviu naquela bagunça ali. A Inglaterra, em 2025, não pode ter mais patrocinador de apostas na camisa. E aí, eu não vejo ninguém dizer isso, mas eu vou dizer, me incomoda profundamente o Flamengo ter qualquer tipo de patrocínio, que dirá o master de uma empresa de apostas. Essa discussão está começando a vir, viu, Marcão? Em relação a interesses das casas de apostas com os clubes, uma vez que os clubes fazem patrocínio e propaganda dessas casas de apostas. Porque, o Thiago há de se lembrar de uma discussão que nós tivemos em outro programa finado, em que nós tratamos do tema das casas de apostas no futebol. E a legislação da Espanha é de tirar o chapéu e deveria ser modelo para o resto do mundo. Mas, aqui no Brasil, a única coisa que estão preocupados é agora o Congresso para tributar, obviamente, as empresas de apostas e tudo mais, né? Então... Bom, para a gente finalizar o nosso programa... Vamos lá, Flarmani, só para essa história do Cebolinha, da confiança de recuperar o seu futebol. O Cebolinha não joga desde que saiu do Grêmio e foi para o Benfica. E o Cebolinha que saiu do Grêmio em 2020 não era mais o Cebolinha de 2019. Essa história de que o técnico faz o jogador recuperar a confiança, eu tenho severas restrições a isso. Porque não é possível que um jogador de futebol fique escolhendo com qual técnico ele vai conseguir jogar. Você já imaginou se todo profissional na sua profissão fosse assim? Não, com esse chefe eu não consigo trabalhar. A diferença é que no mundo real você é mandado embora. E pronto. Agora, o que me espanta é como é que, fazendo as coisas que o Cebolinha continua fazendo, que é baixa a cabeça, sai correndo com a bola e tenta passar pelo meio do oponente, como é que isso pode ser classificado como agora ele está dando show, agora ele melhorou, agora é um negócio maravilhoso. Eu não consigo enxergar. Olha que eu vi os jogos do final do ano do Flamengo porque eu queria ver os jogos do senhor Adenor, me impus essa tortura chinesa e vi. E vi o jogo contra o Audax, vi o jogo contra o Philadelphia, vou ver o jogo contra o Orlando. Eu até agora não sei aonde está o show, mas, como eu sempre digo, o jogo que passa na minha casa é diferente do que passa na rede. Isso até ele perdeu o primeiro gol importante, né? E aí volta todo o ódio para ele. Bom, pessoal, vamos encerrar nosso programa por aqui. Esse é o programa Expectativas para a temporada 2024. Você falou que foi o programa 198, Matheus? 198 do podcast. Podcast número 198. Beleza, mas quando a gente completar 200, é um número muito simbólico. Né? Temos que fazer alguma coisa aí em homenagem a isso. Eu só queria deixar claro aqui a minha indignação pela saída do Everton Ribeiro. Muita gente pode não suportar
Mas, ao meu ver, de torcedor, um jogador que conquista um brasileiro, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil pelo seu time, simplesmente sair para jogar em outro time do teu país, para jogar contra você, eu não acho aceitável, sabe? E tipo assim, saiu de graça. Simplesmente Mas não te querendo. Jogador tem fim de ciclo, Thiago, ou não? Oi? Jogador tem fim de ciclo ou não? Cara, existem fim de ciclo, sim, e tem pontos de vista que a gente tem que também levar em consideração. São casos e casos. Por exemplo, o Everton Ribeiro não é um jogador jovem. Não é um jogador jovem, é um jogador que já está próximo ali ao fim de carreira. Isso aí todo mundo concorda. O jogador de futebol, como carreira, é uma coisa assim que ele inspira idolatria. Tipo, as pessoas idolatram os jogadores de futebol, torcem, acompanham. Ele é quase uma celebridade, além de ser só um jogador de futebol. Ele é idolatrado por algumas pessoas, tem identificação, tem um monte de coisa que envolve. O Everton Ribeiro tem uma importância na história do Flamengo. Ele foi capitão em conquistas importantes do Flamengo. Foi o melhor jogador do time em vários momentos de temporadas vitoriosas do Flamengo. E ele sai do Flamengo de graça para jogar contra o Flamengo esse ano. Você no final de carreira. Contra o Flamengo? Não é questão de temer, é questão de... Ele é um jogador importante que está na história do clube. Mas o que é mais importante? O clube ou ele? Cara, o clube, mas ele faz parte da história do clube. Não, ó, eu concordo com você na devida importância do jogador. Agora, para mim, cara, o que ele fez pelo Flamengo é um patrimônio na história do Flamengo. Ele conquistou muita coisa. Não mas foi ele pouca poderia coisa. ter escolhido se aposentar, se ele quisesse. Você ficou indignado com a saída do Rodrigo Caio? Você teve a mesma indignação? Rodrigo Caio saiu para onde? Eu não sei nem saber. Então, mas a diferença vai jogar em algum momento, e aí? Mas ele vai jogar ele vai jogar. O Rodrigo Caio... Provavelmente ele vai jogar por um time no Brasil. É a expectativa que se tem. Pois é. Eu sempre concordei aqui, eu sempre falei aqui que o jogador devia ser valorizado, somente jogador que tem história e tudo mais. Só que o ciclo se encerrou e aí se a gente ficar chegando na situação que está o Gabigol hoje, para mim é pior. É melhor sair aplaudido do que sair com pedrada. É verdade. Não, eu entendo. Mas eu faço a pergunta assim, o ciclo encerrou, é o que está se dizendo. Ao meu ver, o que se encerrou não foi um ciclo. Na verdade, o que se encerrou do Everton Ribeiro no Flamengo foi o contrato. Porque o Everton Ribeiro tem futebol para estar nesse elenco do Flamengo? Ele não tem mais? Ele está muito abaixo dos outros jogadores de meio de campo do Flamengo? Você viu a temporada dele de 2023, que foi absolutamente sofrível, né? Mas você imagina foi 2024. Agora eu vou usar esse mesmo argumento. A temporada dele de 2023 foi sofrível. O resto do meio-campo do Flamengo foi bem. Não, de jeito nenhum. Só que não tinha ninguém ali em final de contrato com a idade que ele tem, e eu não sou partidário dessa história de idade. Para mim, a idade é um detalhe, o problema está aqui. E o Everton disse que precisava de um desafio novo, e se você olhar a proposta que o Bahia fez para ele, é extremamente tentador. 2 anos de contrato e depois virar um gestor, um executivo no Grupo City. Acho que se o Everton pensasse de maneira apenas profissional, eu tenho que ir para o Bahia diante desta proposta, mesmo que o Flamengo quisesse renovar comigo por mais um ano, porque eu sei que lá não serei mais o titular, eu tenho muito mais a perder estando no Flamengo, destruindo aquilo que eu construí, então eu vou para o Bahia. Pois é. Agora, eu sei que ele queria ficar, o filho dele é muito Flamengo, os filhos, lindo. Só que a questão é, cara, a gente reclama que o Flamengo não tem a coragem de se separar dos jogadores que já não estão mais entregando o que a gente espera de um jogador que esteja no elenco do Flamengo. O Everton já fez um primeiro semestre de 2022 absolutamente sofrível,
No segundo semestre, ele começa a correr mais. Por quê? Porque ele sabia que ele queria ir para a Copa do Mundo. Então, ele tinha motivação para correr no segundo semestre. Não era jogar no Flamengo, era ir para a seleção e disputar a Copa do Mundo. Ele conseguiu o êxito dele. E eu disse aqui, eu quero ver 2023 o Everton sem a cenourinha da Copa do Mundo, o que é que ele vai fazer. E foi uma temporada sofrível dele. Eu não acho o Everton Ribeiro, esse craque todo, vocês sabem que eu sempre disse aqui, que para mim ele tem o melhor diretor de marketing que eu já vi na minha vida, porque inventaram que o nome dele é Everton Miteiro. A quantidade de erro de passe, perda de bola, incapacidade física do Everton não é compatível com a palavra craque. E aí, Thiago, você não estava aqui quando eu descobri uma estatística absolutamente pavorosa que o Liverpool, na final de 2019, sabia que o senhor Everton Ribeiro e o senhor Arrasta só corriam 9 quilômetros por jogo. Então, o que o Liverpool fez? No segundo tempo, a gente acelera o jogo porque esses caras vão abrir o bico muito antes que eles estão acostumados e são os dois mais perigosos do time. O Jorge é obrigado a tirar os dois no jogo. Aí parte da torcida diz, não pode tirar esses caras do time, assim não tem condição, porque eles não se aguentavam em campo. Agora, detalhe, quando o senhor Everton Ribeiro estava em 2019 só correndo 9 quilômetros por jogo, o cidadão tinha 28 anos, 27, 28, e o senhor Arrasta tinha 23, 24. 9 quilômetros não é compatível com o futebol moderno, que se pratica em centros civilizados e avançados. Não é. E outra coisa, a gente não pode cair no mesmo que... Não, a gente já caiu. O Flamengo já caiu nesse... do que aquilo que foi o mal que o Barcelona fez, né? Aquela gratidão aos jogadores não permitiu que se renovasse o elenco para ser competitivo na posteridade. Assim, eu não tô dizendo, eu sempre concordei, o jogador deve ser valorizado. Ele deve ser valorizado. Enquanto só que vai ter que chegar... ele tem rendimento. E até para que ele possa sair pela porta da frente, sim, aplaudido, somos gratos por tudo que você fez, obrigado pelo que você fez, desejamos toda a sorte do mundo, mas agora o ciclo se encerrou. Sim. Tipo assim, eu já falei, é melhor o Gabigol, eu falei isso no começo do primeiro ano do Gabigol. Falei, o problema do Gabigol é que quando essa fase acabar, e aí? Como é que ele vai fazer? Ele vai jogar contra a gente. Ele vai jogar contra a gente. E aí, vai continuar essa história do Gabigol que, tipo assim, é o Gabigol, tá marcado nessa história. Mas uma hora vai acontecer. Assim como o Rodrigo Caio também vai sair. O Rafinha não saiu? Jogou contra a gente. Tantos outros jogou contra a gente. Para mim, eu quero responder o comentário do Flarmani sobre o Everton. Ele diz, não é escolha, amigo, é estar à vontade com o técnico, não ter medo de errar, ou se esqueceram do Michael com o Renato Gaúcho, que falava que pagava até Uber, e eu continuo pagando esse Uber, e depois não queriam que ele saísse. Aí, Flarmani, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro que, para mim, o Michael não jogou esse futebol todo que se atribui a ele em 2021. E se ele foi, e eu não vou discutir, que ele era a peça mais perigosa daquele Flamengo de 2021, principalmente o Flamengo, Operação Portas Abertas do senhor Renato Gaúcho, isso diz muito mais sobre o nível do Flamengo com o Renato Gaúcho em 2021 do que sobre a qualidade do Michael. O Michael não é um jogador que deveria ter vindo para o Flamengo. Um jogador que não teve base, não deveria ter a oportunidade de jogar no Flamengo. Eu falo isso a mesma coisa em relação ao Bruno Henrique. Então, para mim, o Michael não é exemplo. E se o Renato deu-lhe a confiança, nós temos que pensar o seguinte: um técnico de futebol é obrigado a gerenciar um grupo de 25, de 30. Então, quando a gente atribui a ele o mérito de ter dado confiança ao jogador e o jogador volta a jogar, a gente está se esquecendo. E os outros que, em tese, não ressuscitaram dos mortos? Então, quer dizer que o técnico é aquele pai que tem um filho preferido, para o filho preferido ele dá tudo e para os outros ele não dá a mesma coisa? Ninguém vai achar isso certo. Então, eu não gosto desse discurso exatamente por isso. A obrigação do técnico é colocar todos em condição de jogar.
O ponto é que não há acompanhamento psicológico sério, ainda mais no Flamengo, que sequer tem psicólogo no time profissional, para deixar os jogadores não só aptos tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas preponderantemente psicologicamente, porque o psicológico é a coisa mais fundamental para um jogador de futebol. Então, isso é um discurso, para mim, antigo, ultrapassado, e que não deveria caber mais no futebol moderno. Agora, isso não quer dizer que mesmo na Europa você não tenha jogadores que daqui a pouco o cara não consegue mais jogar. Infelizmente, são seres humanos que todos nós somos falíveis a ponto de passar por uma fase que psicologicamente a gente não está bem. Agora, para a gente sair dessa fase, a primeira pessoa que tem que querer somos nós. Não adianta o técnico falar palavras lindas, se você não quiser, você não sai. E foram vários treinadores, né? Não foi só um, né? Então... agora outra coisa também, só para encerrar... Eu não li o último dele, perdão. Foi do Palmeiras. Ele falou, né, que o Palmeiras foi campeão no ano seguinte. Exatamente. Você sabe outra quando coisa... eu aprendi isso? Eu me lembro que o Real Madrid foi campeão de uma Liga dos Campeões e no dia seguinte deu tchau para o Hierro. Eu fiquei louco da vida. Como é que mandou o Fernando Hierro embora? Mas ali eu aprendi minha lição. Você tem que saber a hora de se separar das pessoas, porque os caminhos vão divergir. Então... Eu nem acho que tenha sido isso uma decisão da diretoria com o pensamento de não, ele não está rendendo mais. Eu acho que se tivesse o contrato, ele continuaria. O Davi Luiz continuou. Thiago, vou te fazer uma perguntinha. O Adenor não poderia ter pedido ao Flamengo para que renovassem com o Everton? Ainda que por 2 anos? Não deram 3 para o Bruno Henrique, que foi um absurdo, inclusive? Pois é, o Gabigol ainda não... Eu acho que, assim... Aceitou? Eu acho que não foi porque não esperou o contrato encerrar, porque saberia que seria difícil a renovação, assim como ficou essa enrolação, foi que provavelmente tentaram o negócio de alguma forma, ele não deu certo. Sim. O Davi Agora, Luiz não saiu. Ele escolheu ficar. Pediu 2 anos depois que viu que deram 3 para o Bruno Henrique. Porque ele aceitava 1 ano. Ele dizia, então, é só o Flamengo me dar o contrato, eu assino. Então, eu acho que, de fato, não foi uma decisão do Flamengo, assim, enquanto a diretoria pensa assim, não, temos que pensar no clube, precisa trabalhar. Não, acho que foi tipo assim, encerrou, galera, o cara tem um contrato lá, falou assim, não, deixa aí, porque pelo menos com esse a gente não vai ter problema, o contrato já encerrou. O Davi Luiz não saiu, porque ele escolheu ficar, não porque o Flamengo falou assim, Ribeiro tá precisando tem um salário alto para ser reserva. Faz sentido a gente ter um reserva também, né? Com um dos maiores salários do elenco? Para mim não faz, mas respeito quem pensa diferente. Mas para mim não faz. Então. Bom, galera, vamos lá encerrando mais o programa. Próximo programa a gente fala aqui sobre as contratações ou as 2 únicas que até agora foram. Só 2. Até agora foram do Flamengo. Vamos ver se daqui até semana que vem o Braz decide fazer mais alguma viagem para a Europa e trazer algum... A gente pode fazer o seguinte. Algum outro jogador que foi... né? Pode ser. As partidas tem mais gente que foi embora do Flamengo. Então... Como eu disse, o Thiago vai lembrar há um tempo atrás, não vou dizer qual foi o ano, é que ganhamos muito com as perdas que tivemos. Não sei se o Thiago vai lembrar dessa. Acho que para ficar mais bonita essa frase, Matheus, você pode mudar para percas. Que aí fica mais genial ainda a frase, que já é surreal. Meter um percas no lugar de perdas, aí é a cereja do bolo. Bom, galerinha, boa noite a todo mundo. Saudações do Bruneira. Até semana que vem. Saúde. Aí Matheus, eu quero te fazer uma pergunta. Algo pessoal. Beleza. Então encerra a live aí. Eu quero ouvir essa Encerrando a live.